Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou há algum tempo sem postar nada e o motivo vocês vão saber hoje. Os textos que usaremos para essa mensagem estão em Provérbios capítulo 24, verso 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. E Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem um poema do poeta Carlos Drummond de Andrade que tem muito a ver com essa mensagem de hoje. A mensagem de hoje tem como tema: naquele dia havia uma pedra no meio do caminho. O poema de Carlos Drummond diz o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas são fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. E por que estou falando isso? Semana passada, acordei um pouco mais cedo, fui comprar o pão. E no local onde eu moro, a rua principal é de grande fluxo de carros. E eu vi uma menininha de pouco mais de 3, 4 anos tentando atravessar assustada. E os carros parando com medo que ela atravessasse e um deles acabasse pegando essa pobre menina. Ela viu um senhor de idade atravessar, ela saiu correndo e ficou do outro lado. E veio um rapaz magro e começou a brigar com ela como se fosse aquela criancinha de 3, 4 anos. Como se fosse um homem adulto. Só o modo que ele falava já me deixou enfurecido. Não somente eu, a menina da caixa da padaria, os que estavam ali em volta. Quando ele ameaçou, ele disse que iria socar a garota para ela parar de chorar. Eu deixei o que estava fazendo e fui para a esquina, pronto para atravessar. E meu instinto, meu homem carnal, aquele que é movido pelas obras da carne, gritava tão alto naquele momento que se ele tocasse na garota, que eu atravessaria e... Bom, vocês já devem imaginar o que passou pela minha cabeça. Só que nós, que somos servos do Senhor, não temos o direito de dar ouvidos à carne. A própria Bíblia fala em Gálatas que há uma dualidade, há uma briga entre a carne e o espírito, porque um milita contra o outro para que nós não façamos aquilo que queremos. Então, se alimentarmos a carne, faremos a vontade da carne e as obras da carne, que são porfias, iras, ciúmes, contendas. Mas se alimentarmos o Espírito, temos amor, paz,
longanimidade, temperança, domínio próprio, e isso ali eu não tive. Eu vinha razoando no meu coração, coisas que eu não deveria como um servo de Deus. Eu vinha razoando no meu coração coisas que desagradavam o Espírito Santo de Deus. E por que eu falo isso? Porque a Bíblia ela não esconde os erros dos seus servos. Ela aponta os erros de Davi, aponta os erros daquele povo que saiu do Egito e como paga pela sua desobediência, pelas suas transgressões. Quem tinha mais de 20 anos quando saiu do Egito pereceu no deserto porque transgrediu, tentou o Senhor até o ponto que veio a sentença. Quem tinha de 20 anos para cima, excetuando a Josué e Caleb, morreria no deserto. Apenas a geração que tinha 20 anos para baixo que viu a terra prometida. A Bíblia ela não passa pano para ninguém. Ela mostra o erro de Pedro, não só quando negou Jesus 3 vezes, mas também em Gálatas, quando Paulo chama a atenção dele. O próprio Paulo ele assume o seu próprio erro quando vemos que na segunda viagem apostólica que ele chama Barnabé, e a intenção de Barnabé é de levar Marcos, João Marcos, que era seu primo, o evangelista Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, evangelho de Marcos, primo de Barnabé. Barnabé significa filho da exortação. E houve ali contenda entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. E foi dividido em 2 equipes missionárias. Barnabé foi com João Marcos e Paulo foi com Silas. Mas o tempo passou, Paulo envelheceu, amadureceu no espírito, amadureceu enquanto servo de Deus, até o ponto dele falar: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E vimos lá em Timóteo que ele diz: traz-me também a João Marcos, pois me é útil para a obra. Ele reconheceu o seu erro, que aquele rapaz era um instrumento usado pelo Senhor. Vemos em Malaquias, capítulo 2, versículo 16: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, aqui se referindo ao divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Não devemos encobrir os nossos erros. Aprendemos com eles. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar, o passar por cima da transgressão. Temos que alimentar o Espírito para poder ter o fruto do Espírito Santo. Em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e que não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
E continuando no capítulo 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E o que eu quero dizer com isso? Jesus resumiu os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu errei e confesso meu erro. E devemos aprender com os nossos erros. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele errava, ele reconhecia o seu erro e derramava o seu coração perante o Senhor. O Salmo de número 51, que ele escreveu após a queda com Betseba, é um exemplo disso. Se você errou, se você pecou, ajoelhe e peça perdão. Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Haverão pedras no caminho, você pode cair. Como diz o texto que usamos, 7 vezes cairá o justo e levantará. E se levantará por quê? Porque o Senhor estende a sua mão e levanta o caído, que sinceramente, de coração aberto, de coração derramado no seu altar, clamar, Abba, Pai, me perdoa, Senhor. Que possamos produzir frutos dignos de arrependimento, oferecer sacrifícios de louvor e adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus diz que aquele que fala que ama o Pai, mas aborrece o irmão, é mentiroso. Não podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amamos o nosso próximo a quem vemos. O meu erro naquele dia foi esse. E eu tenho orado ao Senhor para me limpar, me perdoar, porque logo depois, algumas horas depois, eu senti vergonha pelo que eu sentia. Porque não é da natureza de um servo de Deus isso. São de homens carnais. Somos homens carnais, somos sujeitos a falhas. Qualquer um de nós, perfeito só Jesus que andou sobre essa terra. Mas se reconhecemos, se nós não encobrirmos os nossos pecados, se nós o reconheçamos e supliquemos o perdão do Senhor, nós somos o vaso, Ele é o oleiro. Ele vai nos moldar segundo a sua vontade. Seremos perdoados e colocados da forma que o Senhor deseja. Que Deus abençoe a todos. Uma noite abençoada, porque já são 9h11 do dia 2 de junho de 2020.
Que o Todo-Poderoso Deus abençoe a quem ouvir esta palavra, abençoe as vossas famílias, abençoe a quem compartilhar. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, habite em cada lar, em que essa palavra for ouvida. No nome de Jesus, graça e paz.